Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós clamamos a Tua presença, Senhor amado, te pedindo, ó Deus, que Tu nos dê, Senhor, ó Pai, a Tua bênção nesta noite e nesse lugar. Te pedindo também, ó Deus, que Tu fale aos nossos corações e que Tu, ó Pai, trate os nossos corações de uma forma maravilhosa e que Tu nos abençoe, ó Deus, com o que vai ser, ó Pai, falado aqui, para que outros, Senhor amado, que lá na frente vão ouvir, Senhor, possam também, ó Deus amado, serem beneficiados, ó Deus, com tudo que for, ó Pai, falado. Então entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, entregamos nas Tuas mãos, ó Pai amado, o nosso lar e a nossa família, entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, cada um aqui, Senhor, está diante de Ti agora, Pai, para que assim o Teu nome, através de nós, seja glorificado, seja exaltado e bendito, hoje e eternamente, em nome do Teu Filho amado, Jesus, que nós Te pedimos, oramos e Te agradecemos, hoje e sempre, amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor, amém, glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor, né, a todos quantos vão estar ouvindo este momento conosco aqui, com os homens. Com certeza você vai tirar muito proveito daquilo que Deus tem para falar aos corações, em nome de Jesus, amém? Então, eu estava pensando em um assunto para nós trabalharmos hoje, falarmos a respeito, e algo tocou muito forte no meu coração. Nós estamos no ano do Evangelho, e sendo assim, nada melhor do que nós comentarmos a respeito disso, fazendo jus ao que somos, ao que realmente nós não só somos e o que precisamos ser, como pessoa, como pais de família, como homens de Deus, né? E isso engloba muitas coisas. Por quê? Porque ter essa carga e essa responsabilidade, Bruno, não é uma coisa assim tão fácil como a gente pensa. A gente pensa que às vezes é fácil você ser um homem, não é fácil. É fácil você ser um pai? Muito menos. É fácil você ser um chefe de família? Menos ainda, né? Por quê? Porque nós temos responsabilidades a serem cuidadas e tratadas, né? Você cuidar de casa, cuidar de filhos e de esposa, e de trabalho, e de igreja, tudo isso, né, é muito difícil. Eu falo por mim, que tenho vivido isso. Então, o que eu tenho a dizer hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho dentro desse tema. Eu quero ler uma passagem com vocês, lá em Gálatas 3, amém? E no versículo 15, né, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante nessa passagem. A gente pode começar pelo 14 também, tá bom? Para poder a gente ter uma ideia do que Paulo está dizendo, ok? Ele vai dizer assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Amém? Então, eu vou passar para vocês aqui um detalhe, e eu quero conversar com vocês a respeito disso, né? Como que foi a aceitação de vocês a respeito do Evangelho? Como é que o Evangelho alcançou vocês, né? E agregou muitas coisas, acrescentou, não acrescentou, mudou, não mudou, ou seja, vocês vão poder falar, vocês fiquem à vontade em relação a isso, porque isso faz parte também da nossa vida como cristão, né? De projetar esse Evangelho a outros que
que lá na frente vão ouvir esses testemunhos de vocês aqui, amém? Então, eu vou começar aqui com o meu amigo Bruno, que está aqui do meu lado, amém, Bruno? Fique nesse aqui. Amém, saúde a todos a paz, né? O Evangelho mudou a minha vida de forma que mudou a minha vida, inclusive, como homem, né? Que a gente, eu via um tio meu, que já estava na igreja, já estava há bastante tempo na igreja, tocando a sua família, e confesso que eu achava ele até um pouco radical, um pouco mais firme no trato com os filhos, principalmente com seu filho homem, né? Mas eu hoje entendo que ele estava no caminho certo, ele estava no caminho correto, sabe, pastor? Nós que viemos do Brasil, a gente sabe como é que funcionam as coisas lá. Não é fácil, principalmente quando se é homem, as tentações mundanas são muito grandes, e aí eu não estou falando só de mulher, né? Mulher também faz parte de todas essas tentações, né? Mas não só de mulher. Falo também da experiência, quando se é homem é mais difícil você estar segurando, pode até soar um pouco machista isso que eu vou falar, mas é mais difícil você segurar o garoto em casa, né? Porque tem toda aquela testosterona, e principalmente a testosterona jovem que quer desbravar, que quer sair, enfim. E eu via esse tio meu, hoje é Vanildo o nome dele, ele era muito rígido com o filho dele, sabe? Mas hoje eu vejo, depois que eu passei a estudar melhor o Evangelho, eu vejo que ele estava no caminho certo. Porque eles sempre moraram numa comunidade muito carente, uma comunidade muito difícil, onde, como eu falei, as tentações são grandes. E não tentações de mulheres somente, mas bebida, jogo, coisas de que Cristo não se agrada, sabe? E ele sempre procurando manter a família dele unida na igreja, nos caminhos do Senhor, né? Eu conheci o Evangelho muito depois, tem 3 anos de Evangelho, conheci mais profundamente, né? Tenho 3 anos já de Evangelho, 3 anos, 2 anos e pouquinho de Evangelho, estou indo para 3, e conheci através do meu sogro, né, o pastor Ivo, a quem eu mando um abraço, inclusive eu vou mandar essa coisa para ele, pastor presidente da Assembleia de Deus Jaceruba, lá no Brasil, no Rio de Janeiro, onde ele também é uma pessoa muito rígida e assim, com ele não tem negociação do Evangelho, sabe? Que hoje eu fico vendo muitos que se diziam pastores, que se diziam, enfim, pessoas gerindo outras pessoas na igreja, negociando o Evangelho para ter mais fiéis, para levar outras coisas que aqui não vem ao caso. Mas eu nunca vi o meu sogro negociar o Evangelho, sabe? O Evangelho, para ele o Evangelho é o que salvou a ele, salvou aos filhos, tem me salvado e é o que vai salvar o mundo, eu acredito nisso, né? Eu espero sinceramente que a gente consiga, através do Evangelho, que é o que mudou, né, a história da humanidade em si, eu espero sinceramente que nós, que estamos lançando essa semente aqui, consigamos mudar o pensamento da maioria dos homens aqui na Ilha da Madeira, que seja um ponto de partida para que em outros lugares, né, já que a tecnologia permite hoje a gente levar nossa palavra, o Evangelho a todos os cantos do mundo, que a gente consiga levar o Evangelho a outros homens, para que possam, assim como nós estamos fazendo, edificar suas casas através do Evangelho. Porque é importante, né? A gente não abrir brechas dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa condição como filhos, não é verdade? Com os filhos,
que a gente, mesmo sendo homem, pega no coração, no nosso coração, né, quando a gente está lidando com algum problema de filhos, mas que corrigir também é amar, né? Às vezes é necessário e assim, vocês podem ver que eu não sei como são na casa de vocês, mas enfim, né, nas casas onde eu convivi, a mãe sempre falava assim: vou contar para o seu pai quando seu pai chegar. Que o moleque fazia qualquer artimanha e aí ela falava assim: olha, vou contar para o seu pai quando seu pai chegar. Porque a autoridade do pai, do homem, está acima, né? Então, assim, eu espero sinceramente que nós, como homens que assumimos um compromisso aqui com o Evangelho, com a Palavra de Deus, que a gente consiga jogar essa semente e que possa germinar e dar frutos a partir daqui da Ilha da Madeira, para conquistar outras pessoas para o Evangelho. É isso. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Esse evangelho familiar, ele requer muito de nós, né? Se a gente for parar para pensar, nós somos muito pressionados, né? E principalmente o evangelho familiar, né? É muito mais fácil, o Miguel, a gente lidar com pessoas de fora do que lidar com as nossas de dentro de casa. Está parado para pensar? É mais fácil, você vai para o trabalho, você tem suas amizades, as pessoas, a igreja, as pessoas que você conhece, mas parece que os de dentro de casa se torna mais difícil de lidar. Eu não sei talvez seja pelo convívio, e até porque a própria palavra diz, né, que os de casa seriam os mais difíceis para você lidar, né? Então, como é melhorar esse convívio, né, com a nossa família, usando o Evangelho? Como que seria isso, Se nós Miguel? seguirmos essa palavra, há sempre um conselho para a família, para os amigos, há sempre um conselho de Deus que ajuda a nos direcionar nesse sentido. Portanto, Deus é amor, tudo vem a partir daí. Na nossa casa tem que haver amor, temos que agir com amor, eles têm que ver em nós esse amor, eles têm que sentir a presença de Deus nas nossas atitudes, no nosso andar, no nosso agir. Embora por vezes sabemos que somos pecadores, falhamos, mas eles têm que ver isso, eles têm que ver que de facto há algo diferente em nós e que, se ainda não conhecem a Deus, os nossos familiares, que através das nossas ações, dos nossos atos, possam conhecer a Deus. Porque Deus transforma, falámos na parte familiar, transforma onde nós estivermos. Quando eu conheci Cristo, eu pertencia a um grupo de amigos, nenhum deles era cristão, eram todas pessoas do mundo. A partir do momento que eu aceitei Cristo, eles começaram-se a afastar de mim, porque eles viram que não era aquele Miguel que eles conheciam, que brincavam com coisas do mundo, só fazia o que a carne quer, então eles mesmo afastaram-se porque não era compatível. Então a luz afasta-se, as trevas afastam-se da luz. Nós, quando brilhamos a luz de Deus, aqueles que querem continuar em trevas vão se afastar porque eles sentem-se incomodados. E em casa também é a mesma coisa, aqueles que sabem que estão a fazer alguma coisa errada, quando nós respondemos com o bem, quando nós respondemos com mansidão, eles acalmam-se. Nós não podemos retribuir com a mesma moeda, somos diferentes, temos que agir de forma diferente, temos que mostrar que temos Cristo, porque eles julgam-nos mais pelo que fazemos do que propriamente pelo que falamos. É muito mais fácil eles nos julgarem, porque falar é fácil, o fazer é que é o difícil. Falar, não mintas, a pessoa diz, não minto, não roubes, não roube, e fazer, aí é que está. É fácil dizer, não faças isto, não faças aquilo, então existe um grande esforço de nós, homens de Deus, temos que estar em oração, em comunhão com Deus, para que essa fraqueza da carne não tome posse de nós e que nós não venhamos a fraquejar, para que o inimigo não venha a apontar o dedo. Sabemos que o inimigo quer isso. Está à espera de uma rasteira nossa para apontar o dedo, para nos desanimar, para mostrar aos outros que nós não somos de Deus, que a nossa fé não é verdadeira, que o nosso Deus não é verdadeiro. Então temos que estar atentos a essas coisas, onde quer que nós estejamos, em casa, no trabalho. Vamos ter sempre alguém a olhar para nós, os olhos do mundo estão em nós, para ver se nos acusam, para ver se maldizem o nosso Deus, porque eles
estão nas trevas e querem estar nas trevas, eles não se agradam com as coisas de Deus. Então nós temos que permanecer firmes e com a palavra de Deus, temos que também usar a palavra de Deus muitas vezes para repreender essas pessoas. Nós não podemos ser tímidos, ver que as pessoas estão a fazer algo de errado e ficarmos calados. Nós temos que repreender. Jesus repreendeu, Jesus chamou os escribas hipócritas, Jesus chamou a atenção, Jesus não tinha medo de falar, embora isso às vezes parece que ser uma coisa rígida, uma coisa mais dura, mas a palavra tem que ser dita, a verdade tem que ser dita. Aceitem ou não, nós temos que falar a palavra de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Graças a Deus. A gente fala a respeito dessas atitudes, né? Que às vezes as pessoas falam assim, mas Jesus também cirou. Não, Jesus não cirou, ele fez o que era certo, né? Ele chegou lá e mandou todo mundo embora e quebrou tudo e jogou, olha, aqui é a casa do meu pai, vocês não vão fazer aqui de bagunça, não. Não pequeis. Isso é um ensinamento para nós também, né? Nós precisamos aprender isso. É muito difícil, o seu Arthur, é muito difícil a gente aprender da forma como Jesus quer que a gente aprenda. É muito difícil, não é fácil. Não é fácil. Por mais que a gente queira ser aquilo que a gente gostaria de ser, e gostaria que Jesus, né, nos aprovasse, né? É muito difícil. Mas assim, não é impossível. Não é impossível a gente pelo menos galgar os passos que Jesus galgou de uma forma, não como ele galgou, mas pelo menos fazer jus e parelho ao que ele fez, né? Então, é isso que eu vou falar agora. Qual é a dificuldade que nós, como homens de Deus, temos, ou na nossa família, ou no nosso trabalho, ou na nossa vida, o que falta, ou seja, qual é a maior dificuldade, o que vocês têm a me dizer assim a respeito disso, porque eu sei que tem muitas pessoas que vão ouvir esse testemunho nosso aqui, e com certeza elas vão se espelhar em cada um de nós aqui que estamos falando, porque eu creio que através de nós aqui nós vamos ser canal de bênção para essas vidas aí. Essas vidas, esses homens de Deus que precisam ouvir, né? E que precisam ver que nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? Nós somos imperfeitos. Perfeito é só Jesus. Mas um dia nós vamos chegar à perfeição. Mas para isso nós estamos andando passo a passo, cada dia, né? Então, seu Manuel, me diga uma coisa. O que o senhor acha a respeito disso, do evangelho na família? Qual é a maior dificuldade, né, que hoje você associa relacionada a isso? Isto são tantas coisas que às vezes nós julgamos que tudo está bem, mas de um momento para o outro surgem adversidades na vida que muitas delas julgamos ou chegamos a analisar que quem é que está a nos contradizer, a nos querer nos afastar dos caminhos de Deus. É o diabo, não é? Outras coisas são mesmo coisas da vida que nós, muitas das vezes, os nossos corações se afastam, de certa forma, do Evangelho e dizem assim, mas está-me a acontecer isto porquê? O que é que eu estou a fazer? A gente faz, claro, porque somos os tais humanos, suscetíveis às tais falhas, aos tais erros, que depois, mesmo não querendo, nós entramos nessas brechas. Claro que depois a gente se para um bocadinho e analisa e diz assim para si próprio e para Deus, afinal eu estou a cometer isto, a cometer aquilo outro, porque ninguém, tal como acabou de focar, ninguém é perfeito, somos humanos, somos todos suscetíveis a erros e pronto, e o Evangelho diz-nos justamente ao contrário, mas quem é que o segue a 100%? Ninguém. É completamente, é impossível, não é impossível, como acabou agora de dizer o pastor, tudo é possível, mas é assim um bocado meio pesado, digamos assim, é pesado. Claro que nós temos de nos esforçar ao máximo, procurar evangelizar aquilo que há na nossa consciência, no nosso termos o discernimento de conseguirmos
levar essa palavra mais além, o que nem sempre é fácil, porque muitas das pessoas não aceitam, porque olham para nós e dizem, o teu Deus, então o teu Deus vai agora permite que tu andes doente, ou andes assim, ou andes assado, ou frito, ou cozido. Claro que não é assim, a gente sabe que a doença não tem nada a ver com a nossa crença, mas que há muitas pessoas que não aceitam isso. Olham, então o teu Deus não te cura, não te faz isto, não te faz aquilo, porque é que estás assim, porque é que estás assado? Então vai com ele, que é para tirar isso tudo, e fazê-los entender ao contrário. E fazê-los entender ao contrário. Não é fácil, não é fácil. Se a gente for acrescentar muito... Eu estava aqui uma meia-noite, possivelmente. Sim. Já muita coisa tem surgido da minha vida, para melhor, que eu às vezes paro, penso e olho assim, mas isto aparecia como? Deus. Deus. Só Deus. Somente Ele. Tem muita coisa que tem surgido na minha vida. Isto, pronto, se tratando a nível de doenças, mais isto, mais aquilo outro e outras coisas mais. E graças a Deus, pronto, as coisas têm-se composto. De certa forma, claro que a velhice, meu amigo, não há quem se safe dela. Não há, a velhice não há quem se safe dela. Não há meio. Mas pronto, mas tem, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus e este caminho percorrido que continuo a percorrer dentro dos meus limites como humano que sou. E pronto, é isto. Amém. Glória a Deus, né? Entrega aí para o seu Arthur. Seu Arthur, me diga uma coisa, meu amado. Como que você recebeu o Evangelho? Na época que você aceitou Jesus, como é que foi a sua trajetória? Através de um amigo. Como é que foi? Conte. Através de um amigo. Tanto insistiu para eu ir a uma igreja, que eu, para ele não me chatear mais, está bem, neste domingo eu vou contigo. Se gostar eu volto, se não gostar, fecha a porta. É só para te fazer a vontade. E já lá vão uns 17 anos. Para mais. Glória a Deus, glória Para a Deus mais. por isso. Não é que eu fosse boémio, não é que eu fosse jogos ou bebedeiras ou chegar a casa fora de horas, não. Tanto assim que eu tenho um divórcio que ninguém imagina. A senhora divorciou-se de mim porque o meu maior defeito era ser muito certinho. Acontece. Palavra de honra. A senhora virou-se para mim e o teu maior defeito é seres muito certinho. As minhas filhas, a Carlota, que deixou de falar comigo, ainda não me disse porquê, já fala. Amém. Glória a Deus. Já fala, é uma dos pedidos que estão na caixa. Sim. O outro pedido estamos a arranjar agora. Amém. Em nome de Jesus. Mas a minha vida passou a ser diferente. Isto porque antigamente era assim. Era como uma firma. Os sócios dão-se mal, separam-se. E então eu tenho vários relacionamentos que me separei porque a situação tinha falido. Não havia hipótese. E a partir daí, antes de eu sair, cometia erros. Até sair. Para mim a situação estava terminada. Hoje eu vejo de maneira diferente. Hoje, se eu tivesse Cristo comigo naquela altura, eu não tinha feito o que fiz. Tinha tido uma outra paciência, tinha tido uma outra forma de estar e a solução certamente teria sido outra. Amém. Amém. Glória a Deus. Seria Foi isso. a mudança Agora é um de prazer, mente, né? agora é um prazer que eu tenho seguir a Bíblia. Amém. Amém. Para mim a Bíblia é o manual que me obriga a andar na graça de Deus. Amém. É isso que eu pretendo, dar-me bem, fazer o bem e não esperar o troco. Amém. Glória a Deus. E tenho vários testemunhos. Um deles, a minha filha que está em Faro, que
fala comigo. A minha Xana, como sabe, são 4 vezes por dia que ela me liga. Amém, glória a Deus. A minha filha telefona-me de manhã para dar os bons dias. Por volta das 7 da manhã ela já me está ligando. Depois telefona-me a perguntar o que é que eu vou almoçar. E depois telefona-me a meio da tarde o que é que eu estou a fazer. E qual é que vai ser o jantar. E depois por volta das 21 horas dá-me as boas noites. São 4 vezes que ela me liga. Ai, ai, glória a Deus. Isso Pronto, mas isto porque eu sempre fui um pai rígido, estilo militar. Militar mesmo. Mas não rude, não malicioso, não autoritário, não dessa forma, mas exigia a disciplina que obrigava as pessoas a fazerem. Hoje, as minhas filhas reconhecem que é a melhor forma de estar. A única coisa que acontecia, é engraçado, eu fui batizado pela Igreja Católica, e isto estava eu na instrução primária. O meu pai nunca ligou a igrejas. E então a professora de religião e moral entendeu que eu devia de ser batizado. Perguntou ao meu pai, isso é um problema vosso, eu não me quero meter nisso. E então, uma professora foi minha madrinha. Como não havia padrinho, foi Santo António. Santo António é casamenteiro. Veja que eu nem com cunha me safei. Jesus Cristo. Eu nem com a cunha de Santo António me safei. Só Jesus a causa, né, irmão? E então vivia um bocado ao lado, assobiava para o lado em relação a religiões, assobiava para o lado. E foi este meu amigo, o Crisóstomo, que me levou para a Igreja Maná. Foi onde eu conheci o pastor Batista, o pastor Correia. O pastor Correia foi com ele. Ele ensinou-me que ele faz escola bíblica, ensinou-me como é que eu ando a andar, como é que eu devo de andar. E a confiança que eu devo ter em Deus, porque a Bíblia diz, Salmo 23 é um deles, o João 14,6 é outro, que nos obriga a andar. E é aí que eu quero estar. Eu agora quero estar somente naquilo que a Bíblia diz. Tropeço, dou com cada trambolhão, mas depois arrependo. E é tudo. Que nós falávamos já há muito tempo, já desde a altura que estamos aqui. E ele dizia-me assim, essa coisa da Bíblia, eu só tenho 2, 3 versículos que eu entendo da Bíblia, o resto, olha agora, é verdade ou mentira? É verdade, olha. E se eu falasse em dízimo com ele, isso é do Velho Testamento, eu só tenho 2 ou 3 versículos, o resto não quero saber de nada disso, para nada. Mas, olha. Mais tarde, o Jarbas foi quem me levou para a igreja na Latino Coelho. Lá na Aviva. Pois, foi ele que me levou para lá. Amém. E depois, aqui em Machico, disse que ia abrir aqui a igreja. Sim. Porque eu estava em Machico, já não ia a igreja nenhuma. Não dava para ir ao Correia. E então, estava a subir para o lado. Veio aí o Jarbas, disse, eu vou abrir em Machico. Então está bem, conta comigo. Miguel, são tantas coisas, né? A palavra de Deus aqui, quando nós lemos aqui, que Paulo fala a respeito, aqui nas cartas, né, de Gálatas, que ele escreve, né? Ele vai falar a respeito de uma promessa, né, que nós recebemos pela fé, através do Espírito Santo de Deus, né? Essa promessa, né? E essa promessa que o apóstolo diz é uma promessa feita à descendência, a uma única descendência, né? Que foi a descendência de Abraão, abraônica. E se a gente for ler a história, todos
todas as situações que desde o passado mesmo, vamos dizer assim, desde lá dos primórdios da Bíblia, a gente vê que há uma responsabilidade, parece que não vou dizer uma carga, mas há uma responsabilidade assim grande na pessoa, bem dizer assim, homem, né? Então a gente vê lá com Noé, depois a gente vê com Abraão, Isaac, Jacó, né? E é óbvio que as mulheres tiveram as suas participações, como até hoje tem, e é bem fato de que elas são mesmo as ajudadoras, né? Nossa, e se não fosse elas, né? A gente, né? Poxa, que seria de nós? Já teria ido por água abaixo. Mas assim, nós temos essa responsabilidade como homem relacionada a essa questão, né? E essa promessa foi feita na descendência de Abraão, né? A Bíblia fala que nós somos, vamos dizer assim, filhos de Abraão, né? Filhos desta promessa, é engraçado, né? Nós somos filhos, né? E essa aliança foi confirmada em Deus através de Jesus, né? Através do Senhor Jesus. Como é trazer essa aliança de Deus, nós como homens, para dentro da nossa casa? Como isso não é difícil e não é impossível. Até porque nós já somos homens formados, nós temos nossos sentimentos como homem, embora sejamos homem. A gente não pode dizer que totalmente nós somos os durões, nós somos os tais, porque não existe. Uma hora a casa cai, uma hora a situação acontece, e quando você se vê arrasta, vai dizer, poxa vida, né, eu deveria ter dado mais ouvido, eu deveria ter ouvido mais fulano ou ciclano, ouvido o conselho, né? Mas essa aliança, ela está entranhada em nós, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, né? Mas como que a gente vai fazer com que essa aliança seja perceptível? Ou seja, ela seja perceptível no lar. O que você acha? A Bíblia, quando fala em homem, refere-se principalmente, não está a falar tanto ao sexo. Não. Está a falar na liderança, porque Deus criou o homem e a mulher. Deus deu uma responsabilidade ao homem, no seu lugar. Nós não podemos, a igreja não pode dizer a Jesus o que deve fazer. Jesus tem que dizer à igreja o que é que ela deve fazer. E a igreja tem que ser obediente, a igreja tem que ser grata. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Bem, então, Bruno, me diga uma coisa. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, ok? Na sua vida, com a sua família, com tudo que você viveu e com tudo que você está vivendo, você daria quanto antes de aceitar Jesus e quanto você daria depois que você aceitou Jesus? Com a minha família, né, principalmente, eu daria uma nota 4 antes de aceitar Jesus. Eu errei bastante como homem, como pai, antes de aceitar a Jesus, antes de entender o meu real papel, né, como homem. E como eu falei anteriormente, eu entendi melhor esse papel depois que aceitei a Jesus, né? E para isso eu sou uma pessoa muito, muito grata ao que me ocorreu, principalmente quando eu vim para Portugal, sabe? A minha vinda com a minha esposa para Portugal foi muito enriquecedora nesse sentido, de eu poder exercer o papel de homem e liderança da casa, como você falou, sabe, Miguel? No meu caso, a minha esposa tem essa dificuldade, sabe? Até porque ela sempre, apesar dela ter sido casada outras vezes, mas ela sempre era a ordenança, as coisas tinham que ser feitas da maneira como ela queria. E a minha maneira, venho mostrando a ela que não pode ser assim, né? Só que há um choque, porque você sempre foi assim. Aí, a partir de agora, você quer que seja diferente e
há o choque naturalmente, né? Principalmente quando você, quando você traz para a palavra de Deus que mostra que o homem foi feito para ser o cabeça da casa. Claro que a mulher tem a sua valência e sem ela realmente a gente não conseguiria metade daquilo que a gente chegou. Mas o homem é o cabeça da casa. O homem, a imagem do nosso grupo, eu acho que foi uma coisa muito acertada, sabe? Um homem de joelho em cima de uma construção de andaimes, é o que eu venho falando. A gente vem construindo uma nova maneira de pensar, homens pensando de forma cristã, como gerir a sua família. Eu acho que isso é o mais importante. Depois que eu conheci o Evangelho um pouco melhor e entreguei minha vida para Jesus como meu único Salvador, eu digo que eu estou aí numa nota 8. Ainda tenho muito a melhorar, muito mesmo, mas talvez se eu fosse aquele velho Bruno lá, eu não teria uma família hoje, sabe? Infelizmente, a gente comete erros grandes, que levam a gente a perder a nossa família, né? E a família, eu acredito que é o projeto de Deus para a sociedade, sabe? É a família. Porque o inimigo, a gente vem passando por tempos muito difíceis porque a família vem sendo atacada. E porque nós, como homens, chefes de família, estamos permitindo a família ser atacada, né? Eu penso que vai ser preciso a gente realmente mergulhar um pouco mais no Evangelho, demonstrar um pouco mais do Evangelho para todos, para que a gente consiga recuperar esse senso de família que a sociedade está precisando hoje em dia. Mas, no meu caso, é isso. Antigamente era 4 e hoje é 8. Pois é, e aumentou 100%, e tá bom, né? Aumentou. Uma nota, Miguel, antes de aceitar Jesus e depois que aceitou Jesus. Eu acho que em qualquer família, antes de aceitar Jesus, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para melhorar. Então nunca pode ser uma boa nota. Tem que ser sempre menos que 5, porque a pessoa que está no mundo é impossível estar a agradar a Deus. O mundo milita contra as coisas de Deus, então nós fazemos montes de coisas erradas. Então posso dar uma nota 3, pronto. As pessoas brigam muito, as pessoas discutem muito, as pessoas fazem tudo o que é contrário à vontade de Deus. Mas depois da pessoa conhecer a palavra, melhora, mas nunca é perfeito, porque vai sempre haver aquelas lutas, como já falámos aqui, vai sempre haver aqueles problemas, aqueles desacordos que muitas vezes não chegam a chegar àquele nível, àquele patamar que a gente quer chegar. Então, mas eu diria que agora estará no 7, 8, por aí. Ora, pastor, a minha vida, antes de conhecer Jesus, também era assim, uma vida de fracasso. Vai, uns 2 para 3, mais não. Porque veja uma coisa, antigamente, a gente conversava, discutia diversos assuntos, mas nós nunca gostávamos de ficar por baixo. A nossa mente era sempre em primeiro lugar. Não, isto é assim. Claro que éramos prepotentes, tínhamos Deus. Quem é que falava em Deus nesse tempo? A própria religião nossa, que era a cristã, nem isso falava. A gente lá na rua... Deus era posto lá em 4º, 5º, 6º lugar e, portanto, nós julgávamos independentes, senhores de tudo e de todos, até que, pronto, conheci Jesus e a partir daí, eu se calhar devo estar num 6, 7 ou 8, se calhar por aí. Porque a gente pegámos a verificar que embora nós cabeça de casal, mas a mulher tem sempre uma palavra. Apesar de nós sermos o cabeça de casal, mas em casa
um casal, um marido em casa sem a mulher, não é nada. Não é nada. Vai fazer uma panela de sopa, mas vai ser mal feita, vai ser mal confeccionada. A mulher aí na casa é o pilar. É um pilar na nossa vida. Queiramos ou não, mas a verdade é essa. Enfim, muitas coisas foram transformadas. Tem de haver aquele respeito mútuo, porque apesar de nós sermos o cabeça de casal, mas temos de respeitar a mulher como cabeça da casa. Nós temos o cabeça da casa no nome, mas se nós formos a verificar, na casa a mulher está mais bem preparada do que nós. Está muito mais bem preparada do que nós. E pronto, estas coisas assim, as coisas transformaram-se. Há um respeito diferente do que havia antigamente, porque há tal coisa, nós, se lá fora levantávamos a cabeça e dizíamos, assim, tem de ser assim, e discutíamos tudo e mais alguma coisa. A gente vinhamos para casa ainda com aquele coração quente, e muitas das vezes as coisas não corriam lá muito bem, porque nós ainda vinhamos assim naquela temperatura de discutimentos. Hoje, felizmente, já nada disso se passa. E há tal coisa, somos imperfeitos, sabemos disso, mas entendemos-nos. Há sempre aquela perseverança quando existe assim um determinado crespanço por isto ou por aquilo. A gente apazigua a situação, o que no passado não. No passado, se nós discutíamos uma coisa e a outra em cima deitava um bocado de gasolina e depois aquilo explodia tudo. Hoje em dia já não, graças a Deus. As coisas melhoraram muito, muito, muito. Glória a Deus, né? Eu agradeço a Deus também, por quê? Porque a gente está vendo esses depoimentos aqui de vocês, e o sentido desse depoimento está exatamente na mudança de mente, né? A metanoia que acontece na nossa vida, que a gente fazia tudo que era errado, né? A gente tinha capacidade de fazer as coisas erradas e achávamos que estávamos certos, que sempre é desse jeito, e depois quando a gente cai em si, que a gente aceita Jesus, a gente vai ver, poxa, eu fiz tudo errado, eu deveria ter feito diferente, eu não poderia usar dessa forma, e nem de palavras desse jeito, e nem de expressar dessa forma. Por que eu me falava assim? Por que eu xingava? Por que eu falava, mandava bocas para um, para outro? Por que eu fazia isso? Por que eu era isso, aquilo? Aí você para e passa, poxa, eu tive uma mudança de mente, as coisas aconteceram assim, ó, numa virada de 180 graus, né? Não vou falar 360 porque a gente volta para o mesmo lugar, mas de 180 graus a gente teve uma virada tremenda na nossa vida. E isso escoou aonde? Quem foi beneficiado com isso, né? A nossa família, as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão próximo da gente, os nossos filhos, né? Toda a família olha hoje e fala assim, poxa, o Bruno era uma pessoa assim, mas olha agora como é que está o homem, é muito diferente, como é que pode um negócio desse? O seu Manuel então nem se fala, era um 0 à esquerda, agora está 1 mais 0, né, que dá 10, né? Entendeu? Miguel, ou seja, essa mudança, metanoia que nós sofremos por bem, nós sofremos para, né, para que as coisas pudessem andar de uma forma assim bem, sabe, tranquilas, né? Graças a Deus por isso, né? E assim, eu quero também perguntar a você, de 0 a 10 aí, dê uma nota para você, antes de você aceitar Jesus. Eu sou muito rápido, antes de Cristo 0, depois de Cristo 6. Amém, glória a Deus, glória a Deus, né? Então a gente vê, né? A gente tá aqui nesse momento, Deus vai, abençoa a vida dele, como nós temos orado, e nós precisamos entender que quando a gente aceita Jesus, nós não somos mais o mesmo, não adianta. Por mais que a gente queira, a gente não é mais aquele que fazia tudo de errado, que falava tudo que não prestava. Não, nós somos totalmente diferentes, somos pessoas diferentes, né? A diferença é que antes de conhecer Jesus,
Eu não sabia se estava errado, se estava certo. Sim, óbvio, Fazia. óbvio, exato. Eu passei a ver o que estava errado depois de conhecer Jesus. Exatamente, a percepção do Evangelho. Uma das Exato. coisas, eu assumo que tinha um vício. Fumava e fumava bem. Deixei de fumar. Amém. Tão simples como nós estarmos aqui a falar. Glória a Deus. Não me custou nada, não me senti diferença nenhuma. Parou ali. Eu pensava que ia me doer a cabeça, que ia tremer todo, que não sei o que, nada, zero. Graças a Deus. Glória Zero. a Deus. Glória Esse é a um Deus. testemunho. Amém. Glória a Deus, né? Então, pessoal, a gente vai finalizar o nosso tempo, né? Tá? Ok. Diga, Bruno. Pastorzão, antes de finalizar, eu queria trazer uma palavra para que a gente pudesse refletir em casa, juntamente com nossas esposas, né? Amém. Com nossos companheiros, e no caso seu, o senhor Arthur, com a sua filha, que o senhor pudesse passar para ela. É uma palavra que está em Salmos 63, né? O número 1. Aleluia. 63:1. Ok. E para todos aqueles que estão acompanhando a gente também, vão acompanhar pelo YouTube, que possa refletir também nessa palavra que eu vou trazer agora. Amém. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente Te busco. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a A Deus. gente precisa refletir sobre isso. Tá bem? Amém. Obrigado, viu? Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes e eu tenho certeza que no próximo nós estaremos com um pouquinho maior número de pessoas aqui, né? E agradecer a você que vai ouvir essa mensagem, vai ouvir esses testemunhos, vai ouvir tudo que foi falado e que você reflita bem. Nós somos seres humanos, todos nós aqui temos falhas e defeitos, nós não somos totalmente perfeitos. Perfeitos seremos um dia, Arthur, lá na glória. Lá sim. Mas para isso nós precisamos nos preparar aqui. Porque se nós não nos prepararmos aqui, não adianta a gente almejar algo que vem lá de Deus, lá de cima, aonde Ele está nos aguardando com mansões celestiais, ruas de ouro, cristal e tudo, ok? Então, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, amém? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor, né? E pedir a Ele que Ele entre com providências de bênção para a nossa vida. Pai, te damos graça, estar aqui, Senhor, já é motivo de alegria. E falar tudo que foi falado aqui, Senhor amado, ter um entendimento disso, Senhor Jesus, é muito maior ainda. Então, ó Deus, a cada um aqui seja dado uma porção de bênçãos, ó Pai, de glória. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui, pelas palavras que foram, ó Pai amado, aleluia, ministradas aqui, Senhor, nessa noite. E que possamos ficar, ó Deus amado, nos nossos corações e fincá-las, meu Deus, guardando-as, conforme diz a Tua própria palavra, nos nossos corações, para não pecar contra Ti, como diz a Tua palavra. Obrigado, Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, e a todos que estarão, ó Pai, meu Deus, e que já ouviram, ó Deus amado, tudo que foi falado, sejam abençoados, em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer, e entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, os nossos corações, as nossas famílias, as nossas esposas, os nossos filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Nosso lar está nas Tuas mãos, Tu és o dono de todas as coisas, ó Pai. Tu tens, ó Pai, a chave, Senhor amado, de tudo, Senhor, e Tu sabes, ó Pai, do que nós precisamos. Obrigado, Deus, e entregamos nas Tuas mãos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e sempre. Todos dizem amém. Aplaudam o Senhor, amém, aleluia.